Estamos de volta aqui na Rádio Pelotense 99.5 FM com o programa Debate Regional desta quarta-feira, 5 de agosto. Vamos dar sequência agora à nossa série de entrevistas com os pré-candidatos. A gente chama ele de pré-candidato porque está aguardando homologação, mas já são candidatos, né? Os candidatos a deputados aqui de Pelotas. Hoje vamos receber o vereador César Brizolara, o Cezinha, vereador do PSB, candidato a deputado estadual, está aqui conosco. Vereador, bom dia, muito obrigado por conversar conosco mais uma vez, tudo bem? Bom dia, Jarbas, bom dia, Lucas, bom dia aos ouvintes da Pelotense. Muito obrigado por esse convite, é uma satisfação estar aqui com vocês. Vereador, para quem ainda está lhe conhecendo, para quem ainda não lhe conhece, quem é o César Brizolara, além da política, né? Conta um pouquinho assim da sua história para quem ainda está se familiarizando com o seu mandato e com essa sua proposta de também buscar uma vaga na Assembleia Legislativa, por favor. O César Brizolara é filho de uma diarista, de uma faxineira que nos criou, eu, meu irmão e a minha irmã Fabiana e Gustavo, fazendo faxina por panela de comida, um ex-cuidador de carro da Vila Farroupilha, que aprendeu desde cedo, mas infelizmente não conseguiu ter essa oportunidade que o estudo salvava, que o estudo conseguia te dar, criar novos horizontes. E chegou um determinado tempo que me surgiu uma oportunidade de eu trabalhar no supermercado Pois, depois fui para o Exército, para o quartel, voltei para esse mercado Pois, e depois saí da cidade, fui trabalhar, né, procurar, porque aqui estava uma escassez de serviço, de oportunidade, depois voltei e fui ajudar um amigo pessoal, um amigo de infância na política. Entrei dentro da política, a política nunca foi um sonho, sempre fui muito crítico, até mesmo o modus operandi da política e os agentes políticos. Eu ajudei ele. Depois, infelizmente, para a política, acabei perdendo esse amigo, e saí da política novamente, e aí depois teve um ex-deputado José Stede, quero mandar um abraço aqui, foi lá e me resgatou. E aí nesse processo venho de novo e me coloco toda a minha dedicação que eu sempre coloquei nos trabalhos que eu trabalhei, quando fui supridor, empacotador, quando limpei jazigo, muito jazigo no cemitério, como capinei muito pátio na Guabiroba lá, coloquei essa dedicação e também aí nesse processo tive a oportunidade aí de estudar e aí chego esse César aqui da vida adulta com suas contradições, com suas qualidades, mas acho que fazendo muito pelas pessoas que mais precisam. Por que o senhor se coloca esse desafio agora de buscar uma vaga na Assembleia Legislativa? Porque esperei até o último momento. Me lembro que a última vez que eu vim aqui foi me feita essa pergunta e eu tinha dito, olha, eu já coloquei para o partido que eu não sou candidato. Mas depois de conversar com muito das pessoas, né, que enxergam no meu trabalho, que vê relevância em tudo aquilo não, mas em boa parte do que eu faço, eu vi que não tinha um de nós lá, não tinha alguém lá que tivesse a fotografia de Pelotas. Por que, Jarbas, eu te digo a fotografia de Pelotas? Porque todos os outros pré-candidatos, e respeitosamente, legitimamente, esses pré-candidatos se apresentam, mas são a sua maioria dos metros quadrados mais caros dessa cidade. E eu disse, olha, tem que ter alguém para ter voz, para dar voz a essas pessoas que tanto sofrem com enchente nessa cidade, que tanto sofrem com a falta de oportunidade, uma cidade negra, e há de se dizer que não tem um candidato estadual de Pelotas negros, mas não é somente, a gente não vai para a Assembleia para legislar, fiscalizar e gerar oportunidade para uma parcela só racial dessa cidade. É muito importante reconhecer isso, mas agora é para todo cidadão pelotense e principalmente para as 497 municípios dessa cidade. Mas a fotografia de alguém de periferia, que vive na periferia, mora lá, sabe a dor das pessoas, não tem entre esses pré-candidatos. Então, eu me senti na missão de colocar o meu nome à disposição. Tu foi de fato um dos últimos nomes, né, que a decidir, né? Na verdade, se olhar as minhas redes sociais, eu nunca nem anunciei que sou candidato. Ninguém acha isso nas minhas redes sociais, porque realmente aquilo que eu falei aqui na última entrevista que dei, o partido foi... Eu retratei isso aos meus colegas vereadores, agentes políticos na Câmara de Vereadores, todos eu relatei isso, que não me sentia, não me via candidato.
mas, como disse inicialmente, entrei na política por uma missão. Nunca foi um sonho meu entrar na política, mas dos quadros que estão aí representados, sempre se diz o seguinte: se tu não concorda com o que está posto, tu vai lá e tenta pelo menos dar uma oportunidade às pessoas. E foi isso que eu fiz, por isso que eu coloquei meu nome. Hoje a gente não tem ninguém de Pelotas lá. É um desafio também retomar essa representatividade pelotense. Quais os temas que o senhor julga relevantes que a gente aborde como comunidade lá na Assembleia Legislativa, que o senhor se coloca como postulante a representar lá? Principalmente para um pelotense nato, um pelotense que eu sou radicalmente a favor dessa cidade, foi aqui que eu escolhi viver, foi aqui que me gerou as oportunidades e me gerou eu estar num cargo eletivo de representar. Eu digo que essa cidade, Lucas, falta quase tudo de representação. Já falta representação. E tantos outros temas. Mas nós temos temas hoje que estão na prateleira do dia atual. Nós temos temas que coisas diárias. A questão das enchentes, a questão do que foi prometido para nós há 2 anos, a questão dos DICs, o plano 4M, até hoje nós estamos à mercê aí, disso nos afetar novamente. O FUNRIGS, agora dia 26 de maio, aprovou 46 milhões daqueles 80 que estava prometido. Mas passados 2 anos, nós não tivemos nenhuma, e isso precisa de pressão política na Assembleia Legislativa com o governo do Estado. Também a questão da saúde, que nós estamos sofrendo demais. A questão da saúde na região sul aqui, nós temos o hospital, e que bom, eu vejo que está tendo um debate, quem é o pai, né, do hospital, mas sim, o pai do hospital é a população pelotense, o pai do hospital é a população da região sul, é a população da região sul, é a população do Rio Grande do Sul que vai pagar o hospital. Então a gente tem representação, de fato, nós não temos um único vereador, e aqui chama a atenção da cidade de Pelotas. Nós deveríamos eleger 2, 3 vereadores, 2, 3 deputados aqui, e nós está lutando agora para eleger 1 ou 2 deputados, e isso fala muito mais de uma reflexão que nós temos que fazer enquanto sociedade. Então, acho que esse tema da saúde, o tema das enchentes, o tema do desenvolvimento econômico, porque eu vejo muita gente falar em desenvolvimento econômico, mas pouca gente na prática fazer. Eu vejo as entidades de classe falar isso daí, em desenvolvimento econômico, mas não vejo ação também. Eu vejo cada um procurando cuidar do seu setor. Eu vejo também vários agentes políticos dizendo, mas nós temos um parque industrial, vejo ter esse chamamento para um parque industrial que precisa nós desenvolver, mas um parque industrial privado, não vai nos desenvolver. Só para nós ter uma noção, Santo Ângelo, que é uma cidade bem menor, teve, aprovado pelo Badesul, captação de 10 milhões de reais. Nós não temos aqui, temos tantas outras áreas aqui. Nós temos uma questão que chama, o professor Marcelo Dutra diz, e eu concordo muito, nós temos uma moeda climática. O que é? As enchentes nos afetam? Sim, nos afetam. Afeta a questão do Laranjal, a questão das áreas ribeirinhas, afetam também quando chove demais o meu bairro, que é um dos bairros mais baixos dessa cidade, que é a Vila Farroupilha, mas nós temos aonde nós poderíamos construir essa questão do parque industrial, nós temos áreas altas. Então essas áreas são áreas altas, como diz, é uma moeda climática que nós temos para oferecer, diferente de muitas outras cidades do estado e cidades até mesmo da região sul aqui. E por que nós não potencializamos isso, o nosso parque industrial? Então, acho que essas 3 questões são questões de desenvolvimento há muito tempo que se tem, e essa questão do parque industrial, desenvolvimento econômico, ele converge com a questão de nós discutir o pedágio, que afeta toda a nossa região sul aqui, essa questão do free flow, que muito está sendo discutido, tem uns agentes políticos até defendendo a volta dele, e no mesmo momento também já estamos tendo apontamento desse free flow, que muito tempo já teve, né, multando as pessoas de uma forma irregular, tanto é que agora teve uma decisão de devolver o recurso para essas pessoas. Então, acho que essa questão dos pedágios a nível de região sul, acho que essa questão da saúde que está nos afetando nós, mas se a gente fizer um estudo também da região sul, afeta também aqui, essa questão das enchentes que vai nos afetar. Nós estamos num novo momento climático, nós temos que entender isso daí. O que a gente fazia há décadas atrás
Nós agora temos que repensar. Então, acho que essas são as principais bandeiras e as bandeiras que eu já toco, né? As bandeiras que já são de luta minha, a questão dos moradores em situação de rua, porque quando falo dos moradores em situação de rua, as pessoas acham que é só da comida. Não, essas pessoas estão ali, nós estamos perdendo material humano, nós estamos perdendo material de trabalho ali, nós estamos perdendo pessoas que têm sonhos, pessoas que poderiam estar produzindo, e isso daí, no meu mandato, eu acho que eu já fiz muito por isso. Um exemplo que eu dou aqui, que as pessoas me dizem, tu é de um partido socialista. Sim, mas é um vereador socialista que aprovou a lei da liberdade econômica. Em qualquer outra situação, diz, não, mas essa lei é uma lei liberal, é uma lei muito mais ligada a um partido de direita, a um partido do Novo. Mas também nessa mesma situação, fui o mesmo que aprovei também 10% das vagas para as pessoas em situação de rua. Que isso converge com o que as entidades de classe aqui querem. Porque eu também quero que aquelas pessoas saiam da frente dos comércios dessa cidade. Eu também quero que as pessoas tirem aquelas barracas ali que estão no calçadão ali. Aquilo dali, não tem ninguém que ache bonito aquilo dali. Nem eles acham bonito aquilo dali. Mas nós temos algo em comum. Queremos que eles saiam dali. Só que a gente diverge muitas vezes de que forma? Eu quero que eles saiam dali na forma da oportunidade. Na forma de dizer, olha, vamos dar oportunidade 1, 2 vezes. Daqui a pouco mais um caso aqui, outro acolá. Nós temos que usar um pouco mais de energia, temos que usar. Mas agora, esse discurso que tem, não, tirar por tirar... Enxotar o ser humano ali não tem como. A higienização social eu não acredito, até porque eu acho que nós estamos, eu sempre brinco, né, e quero que ninguém chegue nessa situação, eu digo, nós estamos muito mais perto de ser um morador em situação de rua, alguém que entrou em depressão, alguém que perdeu um emprego, né, essa instabilidade que nós estamos, o Brasil afora, do que propriamente a gente se tornar um milionário. Vejo que o senhor carrega uma pasta do 3º Congresso Presença Negra, né? Legado e Futuro. Essa sempre foi e sempre será a sua, acho que, principal bandeira de vida, né? Não digo nem bandeira política, né? Semana passada e essa semana a gente repercutiu o mapa do movimento social no Brasil e que mostram que pessoa que nasce em família pobre no Brasil chega adulto pobre, dificilmente vai conseguir fazer essa mobilidade. E se a pessoa for negra ainda, o percentual é ainda maior, né? O senhor sentiu na pele, o senhor, de certa forma, fez o caminho inverso disso, né? Nasceu negro numa família pobre, mas conseguiu ascender. Mas é 1 em 1 milhão, né? Com certeza, as pessoas dizem assim para mim, às vezes, alguns que querem atacar essa questão, essa visão de mundo, dizem o seguinte, mas tu conseguiu, outros conseguem, não. Infelizmente, eu tenho que dizer, eu tenho uma foto lá, que é uma foto muito triste para mim, tá? Que eu tenho uma foto de 26 amigos, que poucas fotos a gente conseguiu tirar naquela época, e eu tenho essa foto, e dessa foto só tem 3 pessoas vivas. Dessas todos meus contemporâneos. E dessas 3 pessoas vivas, tem um que trabalha de servente pedreiro, tem outro que está preso e sou eu. E depois todos os outros perdidos. Então, quando tu olha isso daí, tu diz, não, algo deu errado. Então, eu tenho isso como missão, por isso que eu disse que quando me perguntam o teu nome à disposição, porque eu encontro como missão, porque eu acho que na minha vida Deus disse, olha, não, tu vai sair para cá, mas só que tu... mas os outros não poderiam. Eu acho que tinha gente ali, eu conhecia, e de fato isso não é nenhuma humildade, é dizer que tinha gente com muito mais capacidade do que eu ali. Tinha muito mais dedicação que eu, tinha muito mais inteligência ali, se é que eu tenho as suas limitações, e essas pessoas não tiveram oportunidade ali e tal. Então, e de que forma a política pode ajudar, César? A política pode, como esse projeto, os empreendedores, as pessoas realmente se vê. Por que as pessoas estão fora da política? Porque as pessoas estão... Eu estava com a minha filha esse dia, eu tenho uma filha de 13 anos, a Maria Luísa, e ela estava olhando um vídeo de pessoas negras dançando. Eu disse, minha filha, mas tem o negócio da Copa do Mundo agora? Eu disse, não, pai, mas essa daqui eu acho que se elas estão dançando, eu posso dançar. Quando ela me falou aquilo, eu disse... Representatividade. Eu disse, tu acha isso, Maria? Sim, elas estão dançando ali, porque eu nunca tinha visto e tal. Eu disse, mas por que tu acha que tu poderia... Ela disse, elas são negras, assim, que tem o cabelo que nem eu, cacheado. E eu disse, mas isso é a reprodução, isso é tu te enxergar, tu ver, tu ter referências. A partir do momento que tu tem referência, Jarbas, olha, o Jarbas está aqui, é um jornalista reconhecido, o Lucas também. As pessoas, eu também posso. Essa é. E eu falo isso, e pegando um gancho do Congresso Presença Negra, é isso. O Congresso Presença Negra, as pessoas dizem, mas tem palestras e tal. Olha, a gente poderia fazer um show no mercado
Com certeza nós atraria muito mais pessoas e tal. Mas o show, a pessoa vai ali, a pessoa se diverte, toma daqui a pouco, quem gosta de beber, toma sua cerveja e tal. Ponto, é isso? Não, eu quero que realmente as pessoas consigam ascender nessa cidade, os pretos, os brancos, principalmente os negros, que nós temos uma dívida nessa daí, mas realmente a base daquilo que a minha mãe não pôde me dar, que eu só vim conhecer na vida adulta, que era através do estudo, que era através de uma formação, que era através do canudo. Tem uma frase de um rapper gordo que diz que o estudo é o escudo. E hoje eu vejo isso. Tu tiver o estudo, tu tiver o diploma, é isso que eu quero para minha filha. Então, eu acho que o que a gente pode, Jarbas, é realmente ter essa representatividade, tu te enxergar, olha, eu tenho ali um vereador, eu tenho 2 vereadores, eu tenho 3 que saiu daqui, saiu do meu bairro, saiu onde eu piso, ou ele vive aqui no meu bairro, aqui, eu posso ser um deles. Eu posso me tornar. Mas os partidos têm espaço para isso? Dão espaço para o negro, para a mulher, para o gay? Infelizmente, eu tenho que dizer, Jarbas, para ti, infelizmente, de uma ponta a outra, tudo que eu conheci, não tem. Não tem. Vereador, o senhor está no segundo mandato agora como parlamentar e se destaca muito como uma das lideranças da Câmara, amadureceu muito nesse período, pegou muita experiência. Quais os aprendizados que o senhor leva aqui do Legislativo Municipal que o senhor acha que pode aplicar na Assembleia Legislativa Estadual? Dores de cabeça e diálogo. Dores de cabeça, um pouco mais de... um pouco mais de paracetamol na bolsa e diálogo. Porque na política... O senhor circula por todas as frentes. O senhor conversa com o pessoal da direita, da esquerda, do centro. Então tem muito diálogo na sua atuação. Às vezes sim, às vezes não, porque eu vi que tem uma corrente na política que se tu não faz o que eles querem, tu não pode sentar na mesa. E não é. É que não necessariamente diálogo significa ser ouvido, né? Ser ouvido. E a divergência, eu acho que nós estamos... Da onde eu vim, a minha mãe dizia o seguinte para mim. Sentava eu e meu irmão, a comida era pouca e nós tínhamos que sentar e nós divergia, porque eu tinha que comer mais. Ele também achava que tinha que comer mais e a minha irmã também achava que tinha que comer mais. E minha mãe dizia, não... Tá, aí nós vamos ter que chegar, olha, nós tem 2 bolachas. Não, mãe, mas tem uma para mim e outra. A Fabiana vai ficar com fome, o Gustavo vai ficar com fome, não. E nós tínhamos que conversar, chegar numa conclusão. E eu acho que é isso, porque na política tu não faz nada sozinho. Tipo, o sistema que tá, o sistema político, eu tenho críticas já sobre o sistema político que é aí. Mas é o sistema político que nós estamos aqui. O sistema político, nós temos o judiciário, nós temos o legislativo e o executivo. Mesmo em alguns momentos, uns, né, sobreposto aos outros, que aí nós temos que fazer uma outra discussão a nível nacional, mas principalmente legislativo e executivo é através do diálogo, porque o que a população tem em comum, a população não quer saber, às vezes, da gente fica falando sobre os anjos, sobre... o que de fato realmente vocês entregam para mim? O que de fato vocês podem entregar para mim? E muitas vezes, né, fica um jogo de narrativa. Então, eu acho que esse momento está um jogo muito de narrativa e pouca entrega à população. E isso, quando eu falo isso, eu falo todos os agentes, tá? Até eu dentro, tá? Eu não excluo ninguém. Eu acho que é muita narrativa que se tá e pouca entrega a quem de fato tem que receber, que é a população. Essa narrativa afasta o eleitor, né, do discurso da política. O eleitor, hoje, ele quer distância da política, né? O senhor vai entrar numa campanha agora. Como é que vai convencer? Como é que vai bater na porta do eleitor e vai dizer, oi, eu sou o César Brizolara, quero contar teu voto, quero falar contigo. Ele vai dizer, não quero. A sorte que eu sou... Tem outros vereadores também, mas eu tenho meu gabinete. O meu gabinete eu tenho há 6 anos, desde o primeiro dia. Eu tenho meu gabinete no bairro que eu atendo até às 19 horas. Todos os dias bons, os dias ruins, dias com chuvas, dias com sol, todos os dias. Porque a população, eu entendi o seguinte, que o jogo político é uma coisa, a narrativa política, o momento político, o clima e o calor político é um. Agora, com a população tu tem que ter, porque lá eu dou possibilidade da pessoa me dizer não, sim, a pessoa dizer se eu sou bom, se eu sou ruim, se eu estou fazendo alguma coisa que preste, se eu não estou fazendo. E isso me aproxima da população. Foi isso, na eleição, quando se teve isso, eu dobrei a minha votação, saí de 1930 para 4.421 e andando só em 2 bairros, né? Caminhei, andei em 2 bairros, me apresentei, porque muitos dos meus adversários dizem, ele é só do Fragata. Não, sou de uma cidade inteira. Mas agora, a população sabe qual a minha posição, a população sabe que entre esquerda e direita, quando tem muito discurso, não, eu fico com a população. Porque a sabedoria, para mim, vem daí. Vem daí, vem da minha filha. Para onde está o serviço? É quem se preocupa se tem buraco na sua rua, se tem médico no OBS.
Mas, vereador, além do senhor, temos algumas dezenas de outros candidatos aqui de Pelotas. Se olhar para a região, então, fica ainda mais pulverizada essa situação. Como é que o senhor olha esse cenário e isso lhe preocupa, né? Essa grande quantidade de candidaturas que temos aqui da cidade? Eu critico muito isso. Acho que isso é um erro, acho que isso em algum momento tem um ar na cidade, né? Um ar que eu acho que é um ar ruim, de dizer, olha, nós temos vários candidatos, nós não podemos opinar sobre tudo, nós temos... eu tenho posição disso, eu tenho posição daquilo. Para mim, isso é cegueira política. O que nós estamos vivendo hoje em Pelotas é uma cegueira política. E essa cegueira política, eu não excluo, tá? Nem executivo, nem legislativo. Por quê? Porque nós temos muitos candidatos com modéstia, respeitosamente, e é legítimo que eles concorram, candidato que não fez 200 votos e está concorrendo a federal. Federal, tu tem que fazer mais de 100 mil votos. Eu, vereador Cezinha, se tu me perguntar hoje, eu fiz 4.421 votos. Acho que o meu trabalho, acho que estou fazendo bem, eu acho que eu tenho uma região que me consolida, eu acho que a cidade reconhece o meu trabalho, mas mesmo assim eu não acho que eu tenho tamanho para ser candidato a federal. E eu acho que isso, ao fim e ao cabo, quem vai sair prejudicado? Deputados federais que eu contei, tem 17. Tem noção do jeito que está, hoje centralizado os recursos nos deputados federais, nós temos 17 candidatos, e deputados estaduais nós temos um pouco menos. Mas eu acho que isso daí é aquela áurea de dizer, não, eu consigo ter posição, eu vou botar meu nome à disposição, mas botar teu nome à disposição, cara pálida, para quê? Para fazer o quê? O que tu contribui? Não, contribui com o teu bairro, com a tua rua. Porque para terminar essa questão, eu sempre digo o seguinte, olha, tu tem que fazer alguma coisa pela tua rua, ser reconhecido na tua rua, na tua quadra, no teu bairro, na associação, para depois tu ser vereador. E assim sucessivamente. Eu não tenho essa loucura de dizer, não, mas eu tenho... Eu disse, não. Seja reconhecido, quem não faz pelos seus, não faz por ninguém. Perfeito. Vereador, chegamos aos 20 minutos da conversa, do tempo que a gente está dispondo aqui a todos os candidatos. As suas considerações finais, por favor. Jarbas e Lucas, queria agradecer essa oportunidade de estar falando um pouco aqui, né? Essa é a primeira entrevista que eu dou enquanto candidato. Isso não estava nos meus planos ser candidato a deputado estadual, mas a partir do momento que eu vi esses mais de 12 deputados estaduais candidatos, mais de 11, né? Deputados estaduais apresentando o seu nome, e eu não vi ali uma fotografia real de alguém na periferia que pisa no barro, que vive, convive, e isso não tira a legitimidade de ninguém, porque eu acho que o parlamento é isso, são várias fatias da sociedade, leia-se fatia da sociedade, com representações ali, mas agora, que tem que ter alguém que tenha... que pise no barro, tenha a cara da periferia, que saiba o que a periferia realmente precisa, em tempos que a gente precisa de tanto nessa cidade. Então foi a partir desse momento que eu coloquei meu nome à disposição. Quero agradecer, dizer que espero que a cidade de Pelotas, seja o Cezinha ou seja outros, que nós passamos um pleito, que nós consigamos, no mínimo, eleger um deputado federal, ou eleger 2 ou 3 estaduais. Esse porque, para além da política dos partidos e da vontade individual do vereador Cezinha, sobrepõe na minha pessoa a questão, o espírito coletivo e o desejo de melhor para a nossa cidade. Perfeito, muito obrigado. César Brizolara, o Cezinha, vereador do PSB, pré-candidato a deputado estadual, conversou conosco aqui no Debate Regional.